E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. Mercado de criptomoedas segue derretendo. Bitcoin já se desvalorizou mais de 20% na última semana, chegando até nos 48 mil dólares na madrugada dessa segunda-feira, tendo uma recuada, voltando aí para os 54. Ethereum também caiu 25% nos últimos 7 dias e isso puxou a maior parte das criptos para baixo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa queda, questões gráficas, estratégias. Mais cedo eu fiz uma live aqui no canal, estou fazendo lives diariamente às 11h30 da manhã, onde a gente falou sobre os motivos fundamentalistas, geopolíticos, macroeconômicos, que daqui a pouquinho também eu vou dar uma recapitulada, mas se você quiser saber mais detalhes, tá tudo em live salvo aqui no canal. Logo depois da vinheta. Pessoal, então o Bitcoin passou por uma queda bem forte, né? A gente está com 6% de queda, mas se a gente olhar a queda real, que chegou até a mínima, foi uma queda que chegou até os 15%. Então é uma queda muito expressiva. Mas com isso, né, a gente já precisa falar não só da queda, mas da rejeição. Entrou um belo de um volume aqui no fundo, tá? Volumaço, pessoal interessado em comprar. E desde que a gente bateu o fundo, a gente precisa falar que subimos mais de 10%, 11% aí, para falar a verdade. Então, a gente está passando por uma queda, mas a gente também está tendo interesse. Motivos por trás dessa queda. A gente tem o risco de recessão nos Estados Unidos. Sexta-feira a gente fez vídeo e fez live falando sobre essa possibilidade de recessão. Além do mais, a gente tem os conflitos no Oriente Médio que estão se intensificando. E para fechar com chave de ouro, o Banco do Japão, o maior banco do Japão, ele está correndo risco de ficar inadimplente devido ao aumento forçado nas taxas de juros. Tudo isso resultou, né, em um final de semana de mercados fechados, que no primeiro instante que a gente teve a abertura dos mercados, que foi no domingo de noite, quase de madrugada, com os futuros do mercado japonês abrindo, a gente teve uma venda massiva, o que levou aí até o evento de Circuit Breaker, né? As ações da Bolsa de Valores japonesa foram interrompidas de negociar e, consequentemente, as criptos caíram. Eu fiz a live hoje antes, na verdade o mercado tinha acabado de abrir, né? Mas uma coisa que eu comentei era justamente sobre a possibilidade de rejeição no momento que a Bolsa de Valores americana abrisse. Muita gente estava falando, eu vou esperar a Bolsa abrir para tomar a minha decisão. Só que o mercado cripto, por funcionar 24 horas por dia, costuma ter as precificações na hora. Observa que o momento que a gente começou a ter o movimento de alta, que foi justamente esse movimento aqui, foi na vela das 10 horas da manhã, né? Especificamente falando às 10h30, que é quando a Bolsa de Valores americana abre. Então, provavelmente, tá? Essa queda que aconteceu de possibilidade de recessão, corte forçado na taxa de juros, o Japão em crise, boa parte dela já foi precificada. Eu diria que o olho do furacão já passou, tá? Eu começo a análise falando justamente isso. Mas quer dizer que a gente formou um fundo? Não, nada impede o Bitcoin de cair, porque a gente ainda está numa tendência muito clara de baixa em todos os tempos gráficos, diário, 4 horas, 1 hora e os tempos menores, tá? O que a gente precisa levar em consideração? Tivemos um dos maiores volumes dos últimos anos. Aqui no spot da Binance, o gráfico ele apresenta um bug, né? De março para trás, o volume ele fica muito maior do que de março para frente. Mas se a gente olhar, por exemplo, os futuros perpétuos da Binance, né? A mesma corretora, porém o derivativo, a gente consegue ver que o volume de hoje foi um volume comparável ao começo de 2023 e níveis ali de 2022, né? As mínimas do mercado, bear market, as maiores oportunidades de acumulação que a gente teve, as maiores compras de todas foram justamente volume similar ao que a gente tem hoje. E olha que a barra nem fechou, falta 2 horas aí para a vela de hoje fechar. Estamos tendo uma rejeição muito boa, a gente fechar acima do 54 é ótimo, fechar acima do 56 seria melhor ainda. E a partir de agora a gente tem algumas estratégias para levar em consideração. Bom, primeiro de tudo, né? Vamos falar um pouquinho sobre as instituições que a gente comentou também em live. O site está meio bugado, tá? Ele não está mostrando as ordens aqui no livro de ofertas, mas a gente consegue ver as ordens no gráfico e deu uma secada, por mais que tenha um pouquinho de ordem aqui no 56, 57.
não tá aquela tanto de ordem a ponto de segurar o preço, né? A gente viu que é uma diferença muito gritante entre o tanto de instituição que estava no mercado na semana passada e agora. E por que que teve essa diminuição? Justamente porque as instituições tiveram ou as suas ordens preenchidas com a volatilidade ou cancelaram as suas ordens. Elas não operam no momento de grande volume, de grande volatilidade, manipulando o preço e colocando as suas ordens, tá? Então, eu vou voltar a analisar eu olho todo dia, né? Mas para voltar a passar em vídeo quando a gente tiver algo mais interessante aqui, porque até agora as instituições não estão com poder tão grande de manipulação, porque o volume do mercado está muito grande. Segunda coisa, a gente comentou sobre aquela zona de acumulação, né? Agora falando um pouquinho mais sobre a minha estratégia. Se você acompanha o canal, você deve lembrar que eu tracei exatamente essa regiãozinha verde, né? Falando com você sobre a sobrevenda do 4 horas e regiões de acumulação com base nas ordens de instituição, com base em pontos de liquidez, com base em níveis de Fibonacci. E falei, galera, se a gente perder essa região verde, a gente provavelmente vai lá para a região das mínimas, que é exatamente o que aconteceu, tá? Então, com isso, nos últimos vídeos, nas últimas análises, eu postei algumas estratégias aqui pra gente. A primeira de tudo, que era a maior probabilidade, que acabou não acontecendo, era o preço segurar nessa região verde e continuar subindo. Afinal de contas, a gente teve, né, no mês de julho, uma alta aí de mais de 30%. Então, uma correção era mais do que saudável, só que essa correção ela se prolongou por conta do que eu falei. Possibilidade, né, de ter uma notícia. A gente não tem bola de cristal, a gente analisa probabilidades. Probabilidades gráficas era que a gente fizesse um fundo ascendente e viesse testar as máximas, a não ser que tivesse alguma merda no mundo, alguma notícia que fizesse, né, as pessoas quererem vender e reprecificar o cenário do Bitcoin, que foi o que aconteceu. Então, com isso, sobrou as outras duas probabilidades, né? A segunda probabilidade é que a gente se mantivesse ainda dentro da consolidação, que é um padrão que a gente vem fazendo desde março de 2024, onde a gente forma fundos, rompe esses fundos e não tem continuação. Então, uma rejeição nesse exato momento, com um volumão desse aqui, mostra que provavelmente a gente está nesse segundo cenário, que é um cenário de bandeira de alta, um padrão de acumulação, tá? Que ele é perigoso de você tentar ficar acertando fundo, porque ele é muito volátil, mas por outro lado a tendência é que, como a gente perde fundos e não tem continuação, tem muito mais interesse comprador do que vendedor no mercado. A tendência é que ao longo dos próximos meses a gente veja esse padrão aí romper para cima, por isso que a gente busca compras embaixo e vendas parciais em cima. E o terceiro cenário, que eu acho que é o mais improvável agora, é a gente virar a tendência, né, de fato romper para baixo esse canal, fazer um pullback, ter uma rejeição e perder a mínima. Esse seria o cenário mais caótico de todos. E a partir de agora, nas minhas análises, elas vão levar em consideração esses dois cenários, priorizando o primeiro, que eu imagino ser a maior probabilidade, mas também me preparando para o segundo, certo? Dito isso, vamos lá. Probabilidades. Galera, nesse exato momento a gente está tendo, né, queda no long short ratio que chegou lá próximo aos 2.8 e teve uma queda aqui próxima a 1.8 e isso deu uma subida, né, mas ainda está no 1.99. Queda drástica no Open Interest, CVD lá nas mínimas, CVD caindo para um caramba, olha só essa queda, o CVD está nas mínimas e muita liquidação nesse fundo. Isso são indicativos de que provavelmente a gente formou um fundo local. Se a gente não tiver formado, a probabilidade de a gente ver uma queda igual a essa também é muito pequena. Então, se a gente perder esse fundo aqui, provavelmente, né, devido a esse tanto de interesse comprador aqui, geral com medo vendendo, né, a gente não está injetando liquidez para essa queda continuar e os vendedores eles se esgotaram, enquanto o volume grande, as instituições, né, que estão tendo suas ordens preenchidas, estão comprando nesse fundo. A probabilidade da gente ter formado ou estar próximo a uma região de fundo é muito grande. Até mesmo porque, se a gente considerar o gráfico da liquidez, poucas pessoas tiveram as bolas, tiveram coragem de comprar nesse fundinho aqui. Então a gente nem deixou tanta liquidez assim. A tendência é que o mercado venha captar a liquidez lá em cima, começando pelos 61 mil dólares, depois 65 e depois 67. Esses são os pontos-chave. Então,
Dito isso, né, falando um pouquinho mais sobre a minha estratégia. Eu me posicionei com 50% do meu capital, você sabe, né, que eu comprei 50% do meu capital aqui no preço médio de 61 mil dólares. Então, eu tô numa posição de trade no prejuízo e os outros 50% eu deixei para entrar caso o primeiro cenário não acontecesse, caso a gente ficasse entre o segundo ou então o terceiro cenário. Só que como a gente ainda não confirmou se estamos no segundo ou no terceiro, eu ainda não gastei esses 50%, porque em momentos de pânico, momentos de crise, circuit breaker, Japão com dificuldade financeira, Estados Unidos em possibilidade de recessão, pode ser que o mercado venha mais alguma bomba, tá? Eu acredito que a gente só possa entrar no terceiro cenário caso tenha outra notícia pessimista. Mas, como eu sou mais conservador, eu não quero apostar todas as minhas fichas no cenário 2. Eu quero considerar que também tem o cenário 3. Então, eu vou manter esse 50% de caixa, porque caso a gente tenha uma queda maior no mercado, a gente entre no terceiro cenário, eu tenho bastante munição para pegar o meu preço médio que está aqui no 61 e abaixar ele. Porque eu ainda tenho metade do meu caixa para comprar e abaixar meu preço médio. E uma hora a gente vai ter o repique. Quando eu fizer esse repique, eu vou vender, sei lá, 50%, 70% da minha posição de trade para amenizar meu risco, para liberar capital, porque a gente não está mais no cenário de testar máximas históricas por agora. Essa não é mais a maior probabilidade, e sim manter consolidado ou continuar a queda. Essa é a minha estratégia para trade nesse exato momento. Preço médio no 61, o preço no 54 não está muito longe, né? Eu não vou gastar os 50% de caixa aqui agora. Se a gente chegar ali próximo ao 61, eu já vou fazer umas distribuições, vender parte para liberar capital, porque se a gente cair mais, eu fico mais tranquilo aqui de entrar em baixo. E no mais, né, eu tenho estratégia de trade, que eu acabei de comentar, e eu tenho estratégia de hold, que é comprar em momentos de pânico. Então, enquanto o meu capital de trade está com preço médio no 61, eu ainda tenho 50% de caixa para comprar operações do mercado, o meu hold eu venho sempre aumentando. Eu comprei aqui um pouco de hold, eu comprei aqui um pouco de hold, e nessa queda eu comprei também posição de hold nos 50.600 dólares. Esse foi meu preço de compra mais recente. E eu ainda tenho mais ou menos, acho que uns 30% do meu caixa para hold, caso a situação fique mais intensa. Então eu já estou 70% posicionado no meu capital de hold e 30% caso a gente veja mais quedas. Então meu lado trader está sendo um pouco mais conservador e o meu lado holder, devido a todos esses fenômenos que eu acabei de falar, né? Geralmente as quedas elas acontecem no primeiro dia, na hora que a notícia sai, volume altíssimo, sentimento do mercado extremamente favorável, pouca liquidez, instituições tendo as suas ordens preenchidas. Possivelmente, né, a maior queda desde o Covid. A gente não chegou a ter uma queda de 30% nem na FTX, nem na Terra Luna. Então, são vários indícios que mostram pra gente que agora é um ponto muito propício aí a acumulações. Sobrevenda em praticamente todos os tempos gráficos. A região, o gráfico mensal aqui chegando na região das médias, chegando em regiões de Fibonacci, mostram para mim, né, que esse aqui é um ponto muito bom, focando no longo prazo, certo? Então, resumindo, curto prazo, estou sendo conservador, vou guardar 50% do meu caixa, caso a situação fique mais extrema, eu consigo estar me posicionando para baixar meu preço médio e não ficar preso nos 61 mil dólares. Se a gente já tiver um repique e fizer o fundo, beleza, né? 61 já está logo ali, consigo dar uma aliviada, porque provavelmente a gente vai se manter dentro dessa consolidação e aí a gente segue na estratégia da consolidação. Compra em fundos, pega repiques, faz parciais e bota o dinheiro no bolso. Fechou? Lembrando a todos, né? Amanhã live às 11h30 da manhã, igual a gente vem fazendo diariamente. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, deixa o like nesse vídeo, não esquece de conferir os apoiadores aqui do canal, a corretora BingX, que é a corretora que eu venho utilizando para fazer as minhas operações, prezando pela sua privacidade e não exigindo KYC, verificação de identidade. E a Token.com, que é a rede social das criptomoedas, e o link tá aqui embaixo nos comentários para ambos. Fechou? Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!